tudo bem com vocês? Tá aqui a prof de volta agora pra gente ter uma aula. Da outra vez eu só dei um oizinho pra vocês entenderem o que a gente ia fazer. Bom, essa semana vocês estudaram um pouquinho adiantado a questão das classes e ordens. A prof postou um vídeo lá de uma outra professora explicando e ela contou a historinha, lembram das casas? Que tinha a casa que tinha 3 filhas, né, que se chamava unidade, dezena e centena. E logo por lado mudou uma nova família, e que tinham 3 filhas também, e que tinham o mesmo nome do que as outras, unidade, dezena e centena. Mas como também nós já aprendemos, todas as pessoas têm um sobrenome que diferencia, né? Existem outras Flávia, existem outros João. Um exemplo na nossa sala, nós temos 2 Felipes e 2 Rafael, né? O Rafael Cubas e o Rafael Andrade. Nós temos o Felipe Aburto e temos o Felipe Kaiser. Então a gente define um pelo outro pelo quê? Pelo sobrenome. A mesma coisa vai acontecer aqui. Antes tinha só unidade, dezena e centena. Quando vem para a segunda classe, que seria a casinha vizinha, a gente já ganha um sobrenome. A unidade passa a se chamar unidade de milhar, porque aqui é a casa dos milhares, ali é a casa das unidades simples. A quinta ordem, que é a dezena, vai ser dezena de milhar. O sobrenome dela aqui, ó, de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Vindo para a última classe, que nós vamos ver, claro que como os números são infinitos, tem muitas outras classes, mas nós vamos ver só até a terceira classe. Nós temos aqui a família do milhão, que também tem unidade, dezena e centena. Mas o que diferencia? O sobrenome. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Bom, agora que vocês entenderam como que se organizam os números nesse quadro, que nós chamamos de quadro, valor, lugar. O livro às vezes traz lá só uma siglazinha, QVL. Sempre que você vê essa sigla no livro, QVL, quer dizer quadro, valor, lugar. Mas por que esse nome? Bom, vocês copiaram lá os números naturais que são formados por 10 algarismos, do 0 ao 9, lembram? E esses algarismos nós usamos para formar todos os números. Os infinitos números que existem, a gente usa esses algarismos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou formar aqui, lembram do ano que a prof nasceu? Que eu formei para vocês lá no quadro? Então, vamos fazer o ano da prof, que nem a gente fez com os números romanos. Nós vamos fazer o ano de nascimento da prof, certo? Então, vamos lá. A prof nasceu no ano de 1982. Qual o segredo da prof para quando a gente vai usar o quadro valor lugar? Para a gente não errar a casa de cada um, o lugarzinho de cada um, a gente sempre começa do último número, né? Que vai estar na primeira ordem, certo? Quem que está na primeira ordem? A unidade. Então, eu sempre vou começar pela unidade simples, certo? Então, qual que é o último número do 1982? É o 2. Esse algarismo, nessa casinha, ele vale 2. 1, 2, certo? 82, 80. Para formar 80, eu preciso do 8. São 8 dezenas que eu tenho, certo? Se eu tivesse que colocar aqui 8 dezenas, não caberiam aqui. Ficariam muito apertado. Então, a gente tem que dividir cada um no seu quarto. Aqui, então, eu coloco a dezena. O 8 aqui está representando 80. É o algarismo 8, mas o valor dele aqui, 80. 900 vai na casa da centena, certo? Aqui eu tenho 9 centenas. Esse 9 aqui representa 900. O valor dele nessa posição é 900. E o 1000, né? Que já passa para a segunda classe e entra na unidade de milhar. Na unidade de milhar, desculpa, nós vamos crescendo de 1000 em 1000.
Então, vai ficar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, até o 9.000. Passou de 9.000, foi para 10.000, vai vir para cá. A mesma coisa que a gente aprendeu lá no início, lá no primeiro ano, quando vocês aprendem a colocar os númerozinhos nos lugares. Aqui cabe só as unidades, do 0 ao 9. Aqui cabem as dezenas, que seriam do 10 ao 90, mas que a gente representa do 1 ao 9, mas que algumas vezes vai ficar vazio, que eu já vou dar um exemplo para vocês. Então, cada posição tem um valor, de acordo com a classe e a ordem que ele está, certo? Quero que vocês abram o livrinho de vocês aí, na página 231, certo? Quando vocês vão abrindo, vai tirando aqui, e nós vamos fazer juntos essa atividade que tem na página 231, para vocês entenderem melhor como funciona essa questão do quadro valor-lugar, certo? Então, vamos lá. Nós vamos ler ali o exercício 39, que diz assim. Eduarda soube que a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem o maior acervo cultural da América Latina, com 9 milhões de peças, incluindo livros, fotos, desenhos, jornais, manuscritos, partituras, etc. Ela não conhecia esse número, então seu pai explicou essa nova classe, ó, a classe dos milhões, certo? Para ela. Então, o pai dela mostrou como que se escreveria o 9 milhões. Então, lembra que eu falei para nós não errarmos? Nós vamos começar da unidade. Então, se é 9 milhões, ele não tem uma unidade ali, o número 1 na unidade. Nós vamos começar aqui. 0 aqui, porque nós não vamos usar a unidade, nem a dezena. Não tem ninguém na centena. Também não tem ninguém na unidade de milhar. Ninguém na dezena de milhar. Ninguém na centena de milhar. Ninguém. Ela tá no 9? Ah, desculpa, prof. E tem 9 na unidade de milhão. Então, nós temos aqui 9 milhões. Eu lembro que vocês devem ter aprendido que quando nós formamos o 1.000, a partir do 1.000, eu ganho 3 zeros, certo? Para milhões, quando eu vou contar milhões, aqui tem que ter 6 casinhas. 6 casinhas ocupadas. Aí eu vou saber que é milhões, certo? Mas eu tenho que contar de trás para frente, deu 3, 3, 3, aí eu entro no milhões. Aqui ela descobriu quanto que é 9 milhões, certo? Ao lado da questão está lá a população do Rio de Janeiro, certo? Lá diz que tem 16.718.956 habitantes. Então, como que ficaria isso aqui? Vamos pegar de volta os númerozinhos aqui de dentro. Opa, tá querendo cair. Vou pegar os zeros, opa. Não cai. Vamos juntar aqui. Certo. Nós temos que formar 16.718.956. Agora eu vou dar um desafio para nós pensarmos. Quando eu falo no número 16, eu estou falando que eu tenho uma dezena e 6 unidades. Mas no caso são 16 milhões. Aonde que está a casa do milhão? Tá na terceira classe, certo? Então eu vou pegar uma dezena de milhão e 6 unidades de milhão. Vamos colocar ali? Vou mostrar de outra forma, que algumas vezes vocês já conseguem colocar assim. Então, a gente vai aprender de todas as formas possíveis que a gente possa pôr. Talvez o número 1 não apareça muito aqui, mas vamos pôr. Certo? Então, 16. Então, 6 está caidinho. 16 milhões. Agora, 718 mil. Então, nós vamos para a classe do milhar. Vamos pegar o 7, que é centena, 700. Então, aqui, 700 mil. Uma dezena de novo, né? Mas é uma dezena de milhar, então 10 mil. 8 unidades de milhar. Vou pegar um 8 mais ali.
18.956 das unidades simples. Nós vamos pegar o 9, o 5 e o 6. Certo? Então, 9 centenas, deixa eu ver, 5 dezenas e 6 unidades. Então, aqui nós formamos 16.718.956. Entenderam então como é que monta o quadro valor-lugar? Além dessa atividade, lá no livro de vocês, na página 230, apresenta uma outra maneira de colocar os números, que é o ábaco, certo? O ábaco a gente usa até para fazer cálculos e tudo mais. É uma das primeiras coisas que a gente pode usar até para entender como que funciona a formação dos números, tá? A prof vai usar a canetinha aqui para representar. Geralmente no ábaco ele tem a base e as hastes, tá? Cada haste representa uma ordem. Então aqui tem a primeira ordem unidade, segunda ordem dezena, terceira ordem centena, quarta ordem unidade de milhar, quinta ordem dezena de milhar, sexta ordem centena de milhar. Então vamos supor aqui que eu quisesse formar um número 1518. Como que eu vou fazer isso no ábaco? Então nós vamos fazer 1518, certo? O 8 vai estar na casa de quem? Da unidade. Se são 8 unidades, eu tenho que desenhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas, certo? Se na dezena, vamos mudar a cor para a gente poder entender, tem só uma dezena, então eu vou desenhar uma argolinha. Na centena aqui nós temos 5 centenas, então nós vamos desenhar 5 argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E na unidade de milhar nós temos uma unidade, então uma só. Então esse desenho aqui representa 1518, certo? Vou pôr mais um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem, tá? E aí sim a gente consegue encerrar essa aula. Vamos colocar agora um número um pouco maior. Vamos pensar no número 20.345, tá? Então, quantas unidades tem aqui? 5. Então, temos que fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas dezenas? 4. 1, 2, 3, 4. Quantas centenas? 3. 1, 2, 3. Tem alguma unidade de milhar? Não tem, então eu não ponho nada. Vou para a dezena de milhar. Quantas que eu tenho? 2. 1, 2. Que número que eu tenho aqui? 20.345. 2 dezenas de milhar, nenhuma unidade de milhar, vai fazer 20.000. 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. 345, certo? Então, algumas atividades vão pedir isso para vocês. Qualquer coisa, volta no vídeo, né? E também pode chamar a prof pelo e-mail, certo? A prof tá morrendo de saudade, não vê a hora da gente poder fazer a nossa aula lá na frente, fazendo as nossas brincadeiras de sempre, né? Às vezes as gracinhas que a prof faz para vocês. Mas por enquanto a gente se vê assim. Mas a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijo!